Você está assistindo a série Issacar e você que está nos acompanhando aqui já sabe que a cada capítulo dessa série, uma palavra de bênção para você e a sua casa. Amém? Nós chegamos hoje ao capítulo 4 e esse capítulo está imperdível. Já quero te dizer, prepare aí o solo, ou seja, prepare o seu coração para que essa boa semente caia, cresça e dê muitos frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? E você que está parando aqui pela primeira vez nesse canal, já quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva. Se você for gostando da palavra, já vá deixando aí o seu like. E se gostar do que você aprendeu, compartilhe a boa semente e veja quantos frutos você ainda vai colher da própria parte do Senhor. Amém? E como eu já falei antes, a bênção de hoje está imperdível. Nós estamos estudando as bênçãos, a unção da tribo de Issacar. E no texto sagrado de hoje, você vai ficar realmente impactado. Quantas coisas nós podemos aprender com essa tribo, com os filhos de Issacar. Diz assim a palavra do Senhor no texto sagrado de 1 Crônicas, no capítulo 12, a partir do versículo 23. Eu vou fazer aqui essa leitura nessa tradução da João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, da edição de 1995. Depois nós vamos lendo aqui outras traduções e vamos aqui tendo a revelação da importância dessa bênção que nós vamos tomar posse hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, é esse o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Prossigamos agora no versículo 24. Dos filhos de Judá que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Vá gravando aí esses números, tá bom? Vamos lá, de Judá, quantos homens? 6.800, não homens comuns, mas homens armados para a peleja. Prossigamos. Dos filhos de Simeão, varões valentes, não eram qualquer varões, eram varões valentes, para pelejar, 7.100 homens. 7.100 homens. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era o chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Vá prestando atenção aí nos números, amém? Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. Não eram homens comuns, mas eram príncipes, eram líderes, homens de renome naquela época. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul. Quando fala assim irmãos, está querendo dizer parentes, não necessariamente irmãos mesmo, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tá bom? Mas sim parentes. Continuando. Desses parentes de Saul vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram da casa de Saul. Dos filhos de Efraim, preste atenção, 20.800 varões valentes. Varões valentes. Quantos? 20.800. Homens de nome em casa de seus pais. Da tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos nomes para que pudessem vir e fazer a Davi rei. Nós estamos lendo o versículo 31. Nós vamos agora pular o versículo 32. Vamos ler do 33 até o 39, depois nós voltamos para o 32, que é justamente o versículo que eu quero fazer menção nesse dia. Amém? Vamos lá. 33. De Zebulon, dos que saíam ao exército ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000, também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com rodela e lança. Observe quantos eram de Zebulon, 50.000. E agora 37 mais 1.000 da tribo de Naphtali. Vai prestando atenção aí nos números. Dos danitas, quer dizer, da tribo de Dan,
ordenados para a peleja, 28.600. De Azer, dos que saíam para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, da meia tribo de Manassés, com toda a sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. 120.000 homens. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porquanto seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Amém? Está faltando nós falarmos aqui de uma tribo, da tribo de Issacar. Quantos homens vieram então a Hebrom para fazer de Davi rei de toda Israel? Você lembra aí os números? 6.000, 7.000, 40.000, 120.000, 50.000, 38.000, muitos homens de cada tribo. Você lembra? Acabamos de ler. Quantos homens então dessa tribo que nós estamos estudando, da tribo de Issacar? Vamos ao versículo 32 para sabermos o que a palavra do Senhor diz. Versículo 32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Amém? Note, nos textos anteriores, nas tribos anteriores, nós vimos que eram homens valentes, homens armados, príncipes, não eram qualquer homens e homens de um grande número. Da tribo de Issacar, se nós formos olhar em número, foram de menor número. Porém, olha o que a Bíblia nos diz, que eles eram homens destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Amém? E todos os outros irmãos da tribo de Issacar seguiam esses 200 homens. Então, esses 200 homens valiam tanto quanto 120.000 homens de outras tribos ou outros números aí citados na palavra do Senhor. Mas por quê? Porque eles sabiam discernir os tempos. O que diferenciava os filhos de Issacar, o que fazia cada homem valer milhares, era justamente a bênção que nós vamos trabalhar hoje, que é a bênção da sabedoria. E não era qualquer sabedoria, sabedoria de discernir os tempos e estações. Amém? Olha o que a Bíblia diz em outra versão, na versão King James. Da tribo de Issacar, 200 chefes estrategistas que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Amém? Olha só a palavra como. Não apenas saber como agir, mas como agir. E não apenas em circunstância boa, mas em todas as circunstâncias. Amém? E comandavam todos os seus parentes. Esses homens incomuns, eles valiam mais que milhares por sua sabedoria e também porque eles eram homens de renome. Tudo quanto eles diziam, uma multidão seguia com eles. Eles eram homens conselheiros. Nós estudamos muito sobre isso aqui no capítulo 4. Aliás, no capítulo 3 dessa série, que foi o capítulo anterior, nós vimos que Issacar está ligado, relacionado a um mês, Iyar, e esse mês está conectado a uma letra do hebraico Vav, que quer dizer conexão. Ele conecta a tribo de Judá com a tribo de Zebulon, a tribo do cetro, do governo, do domínio, do som e a tribo das riquezas. E essa tribo, a tribo da revelação, a tribo dos conselheiros. E eles vieram para aconselhar Davi, como Davi devia agir. Amém? Na tradução João Ferreira, Almeida atualizada, diz assim:
dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que fazer. Na outra tradução disse como fazer, como Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Amém? Isso é muito importante, saber discernir o tempo, qual o tempo certo de agir, qual a maneira certa de agir, qual a estratégia correta em qualquer circunstância, circunstâncias boas, circunstâncias ruins. Isso pode definir para sempre o futuro de uma pessoa, de uma família, de uma nação. Amém? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, na sua parte B, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então esses homens sábios sabiam o tempo de agir, o modo, a maneira. Na versão Almeida atualizada diz assim: o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Na King James atualizada diz: o coração sábio compreenderá a melhor hora e a melhor maneira de agir. Aleluia! Se nós formos pegar uma analogia bem fácil de ser entendida, podemos pegar o agricultor. O agricultor precisa discernir o tempo e a estação para saber a estação certa que ele deve plantar. Porque na estação correta em que ele planta, vai dizer a estação certa que ele vai colher. Então ele precisa plantar no tempo certo, precisa colher no tempo certo para que toda a sua colheita não seja perdida. Ele não pode atrasar o plantio, não pode plantar depois da estação, de igual modo não pode antecipar a colheita e também não pode atrasar a colheita. Tem que ser plantado, tem que ser colhido no tempo certo. E quem vai nos dizer, quem vai nos instruir a plantar no tempo certo, a colher no tempo certo, é o Senhor, através do Espírito Santo. E pessoas que sabem discernir os tempos, que vivem alinhado com esse tempo, são pessoas que crescem de maneira extraordinária. Amém? Esses filhos de Issacar sabiam que o território de Davi havia aumentado. Davi, que agora estava reinando sobre Hebrom, nós vimos aqui que o reinado, que a fronteira, que o domínio de Davi, do rei Davi, era sobre Hebrom. Mas agora, discernindo os tempos, esses filhos de Issacar vieram aconselhando seus irmãos que agora era o tempo de alargar a fronteira de Davi e fazer Davi rei de toda Israel. Amém? Havia um tempo certo, um tempo determinado para que Davi estivesse preparado para ser o rei de Israel. E os filhos de Issacar sabiam discernir esses tempos. É preciso que nós nos movamos nessa unção de Issacar para saber identificar o tempo, a fronteira e o domínio. Ser sujeitos à autoridade. Os filhos de Issacar eram submissos a Saul. Eles apenas se aliaram a Davi quando Saul já tinha morrido, mesmo que muitos deles já tivessem discernido o som, o tempo, e visto que Davi ia sim dominar sobre todo Israel, eles sabiam que não era o tempo, ainda não era o tempo de estarem ali apoiando o reinado de Davi. Quando eles discerniram o tempo de apoiar aquele reinado, eles assim fizeram. Amém. Outra coisa que nós devemos aprender com os filhos de Issacar é quando nós mesmos temos que saber qual a fronteira, qual o limite. Muitas vezes em nossa vida, tanto ministerialmente como no emprego, como em outras situações, nós temos um território largo, nós temos uma determinada posição, até de grande responsabilidade. De repente a estação muda, de repente o tempo muda e a nossa fronteira pode ser diminuída.
No caso de Davi, não foi diminuída, foi aumentada, mas é importante saber qual a fronteira, até onde eu posso ir, direcionado e alinhado com a posição que Deus está me dando aqui. Eu quero te dizer outra palavra importantíssima nesse dia. Discirna os tempos e não arrombe para você portas que Deus não abriu. É importante identificar qual a porta e passar por essa porta no momento certo. Muitas vezes o Senhor abre para nós uma porta, nós não passamos por ela no tempo que Deus nos mandou passar. E aí, percebido que nós erramos, nós queremos passar por essa porta, mas a porta já se fechou. É importante saber o tempo. Então, como nós iremos passar no momento certo, na hora certa, pela porta que Deus está abrindo? Como nós iremos perceber que essa porta Deus está fechando? Como nós iremos saber esses tempos, discernir tudo isso? Através do Espírito Santo. Essa unção é imprescindível nos dias de hoje, em todos os tempos e estações. O coração do sábio discerne o tempo, o juízo. Aleluia! E é importantíssimo nós sabermos também quando o Senhor está nos colocando em uma posição de alargar a fronteira, como foi o caso de Davi, antes reinando sobre Hebrom, e agora a fronteira dele de domínio aumentou. É importante nós sabermos quando nós estamos em uma fronteira e ela está diminuindo, e é importante nós prosseguirmos em sermos fiéis nesse pouco, para que sobre o muito o Senhor possa nos colocar. Amém? E quando a nossa fronteira for alargando, nós percebermos, discernirmos os tempos, como os filhos de Sacar eram mestres e sábios, com as estações e os tempos, nós discernirmos que nossa fronteira está aumentando, nós possamos dominar e nós possamos estar, sim, com toda a autoridade. A autoridade também é uma unção dos filhos de Sacar. Nós tomamos posse dessa autoridade e estarmos ali na fronteira que o Senhor nos deu, mesmo que as circunstâncias digam não, mas se nós sabemos em nosso coração que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos deu autoridade sobre aquela posição, sim, nós devemos fazer. Amém? Aleluia! Discernir os tempos, a ciência dos tempos, sermos sábios, sermos direcionados pelo Senhor, ser conselheiros. Esses homens valiam mais do que os milhares das outras tribos. Por sua sabedoria, eles sabiam como agir, de que maneira agir, na hora certa de agir. Não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá, mas também nós não podemos passar atrasados. É como o caso aqui do agricultor que nós falamos. Se ele sabe que é o tempo de plantar, ele percebe que a estação é de plantar, ele não plantou. E se de repente ele planta depois, ele planta atrasado, ele pode perder um grande investimento e ficar na falência de maneira até irreversível, por não ter reconhecido o tempo. E pior ainda, ter reconhecido o tempo e a estação e não ter aproveitado essa oportunidade. Amém? Forte abraço, fique com Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe. Acompanhe os próximos vídeos, nós vamos dar continuidade a essa palavra, ainda nesse versículo falando sobre sabedoria. Que Deus te encha hoje de toda a sabedoria, em nome de Jesus. Amém.